O texto mais incrível, mais impactante, o texto em que Jesus mais quebra regras do Novo Testamento. Eu vou te mostrar agora e você vai ter uma outra percepção, uma outra leitura da história da mulher samaritana. Tudo bem? Eu sou o pastor Berloff e eu estou aqui para te ajudar a ter uma outra visão das histórias da Bíblia, da vida de Jesus. Esse aqui é o terceiro vídeo neste modelo, espero que você já tenha assistido os outros dois, hein? Falei de inferno e falei sobre a história da igreja. E hoje eu tô aqui e eu te prometo que se você assistir esse vídeo até o final, essa história da mulher samaritana vai ganhar uma dimensão na sua cabeça que você não tem noção. Bom, chega de enrolar e eu vou logo pro texto com você. Essa história passa em João capítulo 4, tá bom? E já começa dizendo o texto que Jesus estava na Judéia, que ele ia para a Galileia. E o texto diz que era necessário que para ir da Judéia para a Galileia, ele passasse por Samaria. Então qual era essa necessidade de Jesus passar por Samaria? Bom, só tem uma coisa que Jesus vai fazer lá, e é justamente isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Bom, o texto então vai dizendo que Jesus chega em Sicar, que fica dentro de Samaria, e ele vai logo para um lugar. Parece que Jesus já tinha meio que um endereço e ele vai para a fonte de Jacó. Talvez eu não sei o que você pense sobre fonte de Jacó, mas na verdade era um poço. O poço, você tem que pensar o seguinte, ele não ficava tão próximo da cidade, das casas, ele ficava afastado, era um ambiente extremamente quente e um ambiente extremamente seco, sobretudo um ambiente também perigoso, tá? E essas informações vão fazer mais sentido lá na frente. Sabe outra característica do poço? Era um ambiente feminino. Exatamente. Era obrigação da mulher e uma vergonha para um homem judeu fazer qualquer trabalho doméstico. Então, tirar água do poço para fazer comida, lavar, tomar banho, era uma obrigação exclusiva da mulher. Homem não ia no poço tirar água porque era uma vergonha a honra do tal homão. Jesus chegando nesse poço, ele sabia que tipo de pessoa ele encontraria ali. E ao desenrolar da história, parece que Jesus estava atrás exatamente daquela mulher. Bom, lembra que eu falei que era um lugar muito quente, muito seco e muito perigoso? Bom, o texto continua dizendo que era a hora sexta, que na verdade é o nosso meio-dia, considerando que eles começavam a contar as horas a partir das 6 da manhã. Hora sexta, meio-dia, sol a pino. Sabe o último horário que qualquer ser humano iria buscar água no poço? Ao meio-dia. Não tinha mulher que estaria no poço naquele horário, porque era uma região muito quente e meio-dia o sol está a pino, era uma região muito seca, então era muito difícil ir até o poço, voltar com baldes, não era tão perto, e era um ambiente perigoso, e as mulheres não tinham quase que nenhum direito. Uma outra característica do poço é que as mulheres iam em grupo. Elas iam em 2 momentos praticamente ao poço. Bem cedinho, antes do sol ficar quente, e logo depois à tarde, quando o sol já estava indo embora. Elas andavam em grupo para se ajudar, carregar as águas, cuidar das crianças que iam juntos e se proteger dos perigos. Tudo isso para você entender que essa mulher, especificamente, estar sozinha no poço ao meio-dia indica alguma coisa para nós, hein? O motivo dessa mulher estar sozinha lá é que essa mulher não era muito bem aceita no seio social das próprias mulheres. E a gente vai entender o porquê até o final desse vídeo, beleza? Bom, vamos voltar um pouquinho agora e entender o lado de Jesus. Jesus está num lugar, indo para o outro, e ele resolve passar por Samaria. Beleza, direito dele. Ele sabia que primeiro era um local inimigo. Os judeus eram inimigos dos samaritanos. E se você quiser saber melhor, entender melhor a divisão dos reinos de Israel, o que fez essa divisão, por favor, deixe seu comentário. Quando Jesus decide passar por Samaria, ele sabia
que ele estaria entrando em território inimigo. Mas tudo bem, né? Jesus anda com amigos, com discípulos, Jesus anda em bando. Mas e se eu te disser que Jesus ele armou um esquema, que ele entrou sozinho em Samaria? Ele mandou embora, ele deu um jeito para desviar dos seus discípulos e entrar sozinho em Samaria, e eu vou te mostrar isso no texto agora, e você nunca viu. Bom, segundo o verso 8, os discípulos tinham ido à cidade buscar comida. Lembra que eu falei que o poço ficava afastado da cidade? Quando Jesus estava indo em direção ao poço, ele, como mestre do grupo, mandou os discípulos irem buscar comida. E foi sozinho para o poço. E com certeza houve objeção. Com certeza alguém disse, pelo amor de Deus, mestre, vai uma metade buscar comida e a outra metade vai com você, né? Senão o bicho vai pegar. Mas Jesus tinha uma missão. E para cumprir essa missão ele precisava estar sozinho. E você vai entender o motivo. Agora, o que é mais interessante é que Jesus ele não queria comida. Ele usou a comida como desculpa para dispensar os caras. Se liga aqui, neste versículo, quando os discípulos voltam com a comida e oferecem para ele, ele nem comer queria. Ele claramente usou isso de desculpa para dispensar uns amigos. Sabe quando você arruma aquela desculpa para dispensar o seu amigo mala, crente, chato? Pois é, mesma coisa. Bom, então Jesus coloca a própria vida em risco, entra sozinho em território inimigo, porque ele precisava se encontrar com essa mulher. Quando eles se encontram, já é um encontro bastante inusitado, tá bom? E há um desconforto da parte da mulher, isso fica muito claro no texto. E aqui tem um monte de coisa que você precisa entender. Eu disse lá no começo que Jesus estava quebrando um monte de regras nesse texto, uma atrás da outra, né? Porque, vamos lá, ele não deveria estar nesse território. Jesus era um judeu e em Samaria ele era inimigo. Ele não deveria entrar sozinho em Samaria do jeito que ele dispensou os amigos. Ele não deveria estar no poço, que era um ambiente feminino. Ele não deveria estar no poço ao meio-dia, porque com certeza tinha ninguém lá. E aí, a partir do encontro, as coisas começam a ficar ainda piores. Primeiro, é um encontro de um judeu com uma samaritana. Dois inimigos. E o judeu puxando conversa com a samaritana. Ô, me dá um copo de água aí. Judeu não conversava com o samaritano. Isso aí era pecado e crime diante as leis judaicas. Outra coisa, é um homem conversando com uma mulher em público. Eu sei que isso aí pode parecer nada nos dias de hoje, mas estamos falando do Oriente Médio de 2000 anos atrás. Lembra do apóstolo Paulo e do Pedro dizendo, mulheres, fiquem caladas, é vergonhoso ao marido que a mulher fale em público? Pois é, conversar, discutir com uma mulher em público era extremamente vergonhoso. E adivinha só, Jesus no poço, meio-dia, puxando conversa com a samaritana. E ainda tinha mais um agravante, Jesus era um rabino. Por mais que ele não fosse institucionalmente um rabino de uma escola rabínica, ele era, sim, considerado um rabino e era chamado rabi pelos seus discípulos. Ele andava com os seus discípulos um movimento rabínico e era proibido, era lei. Mulher não tinha acesso ao rabino. Mulher não podia ouvir um rabino. A mulher não podia se assentar aos pés de um rabino para ouvir. Quer ver outro texto que vai ganhar uma dimensão linda na sua cabeça a partir dessa perspectiva? O texto de quando Maria se assenta aos pés de Jesus, né? Você acha que ela está querendo ouvir a boa parte do Senhor? Se você quer parar de ouvir essas pregações chatas e ouvir um negócio bacana sobre esse texto e contextualizado, comenta. Se tiver bastante comentário, eu gravo um vídeo sobre Marta e Maria aos pés de Jesus. Bom, então temos um homem com uma mulher, um judeu com uma samaritana, um rabino com uma leiga. Jesus está completamente fora dos padrões. E não sei se você percebeu ainda. Jesus falou assim, ei, me dá um copo de água aí. Lembra o que a mulher fala para ele? Mas você não tem nem copo. Jesus estava pedindo
para beber água na bacia, na vasilha, no utensílio que a samaritana estava usando. O que talvez você não saiba, que a mesma lei que criava essa rixa entre os judeus e os samaritanos também dizia que se um judeu tocasse em qualquer utensílio de um samaritano, aquele judeu ficaria impuro. E tome-lhe mais regras, Jesus quebrando aí, né? Bom, conversa vai, conversa vem, Jesus começa a meio que discutir, no bom sentido, com aquela mulher e discutir teologia, hein? Discutir reino de Deus, discutir coisas que jamais um homem judeu, um rabino, conversaria com uma mulher em público. Tanto é que no texto, quando os discípulos voltam, eles ficam surpresos por Jesus estar conversando com uma mulher. Lembrando que essa narrativa é em João capítulo 4. É o começo ainda da vida, do ministério de Jesus, né? Os discípulos ainda não estavam acostumados com a forma de Jesus tratar essas regras. Bom, conversa vai, conversa vem, do nada, sem contexto, atravessando nas ideias, Jesus solta então chama o seu marido lá. Chama seu marido lá. Mas que assim chama seu marido lá? Mas que marido? Da onde está falando de marido? Da onde você tirou o marido? Da onde é que Jesus tirou a ideia de marido na conversa? Por que Jesus puxou esse assunto? Bom, aqui que começa a ficar interessante, né? Porque os fundamentalistas vão afirmar que Jesus estava ali para ser profeta e denunciar as práticas imorais daquela vagabunda. Eu concordo, Jesus estava ali para ser profeta. Aliás, a mulher reconhece isso quando ela afirma: vejo que és profeta. Talvez a gente precise entender um pouco mais do que é um ministério profético. Bom, ao contrário do que muitas igrejas tentam trabalhar por aí, o profeta não é aquele que fica tentando adivinhar o futuro, né? Isso aí tem outro nome. E profeta não é aquele também que fica tentando saber o que você faz da sua vida, dos pecados. Isso aí chama fofoqueiro Zé Povinho. Em todo o Antigo Testamento, o profeta é aquele que trazia as denúncias, né? Temos o profeta denunciando o rei Davi, metendo o dedo na cara dele, dizendo assim: olha, você matou Urias e estuprou Batseba. O profeta João vai morrer porque denunciou Herodes, que estava dando uma pegada na cunhada dele. O ministério profético é aquele que traz a denúncia. E quando Jesus toca no assunto marido, aquela mulher reconhece em Jesus o profeta. E talvez, a priori, ela pensou que ele estava ali, fazendo o papel que a religião sempre fez, denunciando as práticas imorais dela. Mas será que é isso que Jesus tinha ido fazer ali? Bom, agora eu preciso que você entenda um outro conceito que eu não vou conseguir explicar muito a fundo aqui nesse vídeo, que é sobre repúdio. Se você quiser um vídeo específico sobre divórcio, repúdio, comenta para mim que eu produzo isso rapidinho e trago para vocês, tá bom? Mas a priori você precisa saber que o repúdio era completamente diferente do divórcio, né? O divórcio, a mulher tinha o direito de casar novamente, ela recebia a carta de divórcio, que era muito parecida com uma carta de alforria. O repúdio era o divórcio sem a carta, ou seja, a mulher não tinha direito mais a nada. Uma das únicas soluções para uma mulher nessa situação naquela época era a prostituição. Bom, quando Jesus toca no assunto marido, ele afirma que aquela mulher já tinha tido vários maridos e estava com um último agora que nem marido era. Bom, isso aqui fica muito claro, que o último marido que ela teve tinha repudiado ela, e é por isso que agora ela estava se relacionando com outro homem, mas não era marido dela, porque ela não tinha mais esse direito. Isso explica porque que essa mulher estava meio-dia sozinha, tirando água do poço, porque nem as próprias mulheres recebiam ela no seio social. Era uma mulher segregada, era uma mulher sozinha, que não era bem aceita em lugar nenhum, que não era bem vista em lugar nenhum, que estava enfrentando toda uma sociedade religiosa, machista,
para conseguir ter uma relação com uma pessoa que talvez ela amava. Aqui tem uma curiosidade interessante, que é quando ela fala sobre onde devemos adorar. Que a galera worshipeira aí fica usando isso para dizer que nós devemos adorar com espírito e verdade. Jesus, eu vou esconder suas sandálias. Deus não aguenta mais esta merda de worship. Para com isso! Você que não é bobão, né, e fica... precisa entender que o que acontece ali é justamente sobre a divisão dos reinos, que eu já citei aqui, e que se você quiser que eu traga um vídeo só sobre isso, você comenta. Mas quando o reino de Israel foi dividido, foi construído 2 templos. Um templo em Jerusalém, na capital, um templo em Samaria, a outra capital, porque o reino foi dividido. Então aquela mulher, quando reconhece em Jesus um profeta, ela sendo uma samaritana e ele sendo um judeu, ela fica confusa e fala: oxi, onde é que eu adoro agora? Porque eu sempre adorei no templo de Samaria e sempre me disseram que o templo de vocês é uma mentira, mas agora eu estou vendo que você é um profeta. Bom, a situação está estabelecida. Jesus está deixando bem claro o que ele foi fazer ali. A mulher está começando a entender, e é nesse contexto que os discípulos voltam. E aí que é provavelmente que a coisa começa a descambar, né? Porque aí chegou os caras e a mulher fica assustada, aquela coisa toda, já começou o burburinho. De repente, no versículo 39, nós temos a maior notícia de todas. Aquela mulher repudiada, segregada, que não podia nem retirar água de manhã e à tarde com as outras mulheres, que foi jogada numa condição de repúdio por causa do fundamentalismo religioso. Essa mulher agora se torna porta-voz de Jesus para toda a sua cidade. Cidade aquela que mal reconhecia a existência daquela mulher, que não respeitava nada sobre aquela mulher, agora está ouvindo da boca daquela mulher as mensagens, as boas novas do Evangelho. Os samaritanos, os inimigos dos judeus, por causa daquela mulher, vêm, ouvem Jesus e ficam encantados. E pedem que Jesus fique com eles mais 2 dias. Nesse texto, mostra que toda aquela cidade reconhece em Jesus o Salvador do mundo. Eu sei que já tem uma galera que defende o apostolado de Maria Madalena, sendo a primeira apóstola, porque foi ela que levou a notícia de Jesus ressurreto. Eu super concordo com isso, mas eu quero dar um passo atrás e reconhecer na mulher samaritana uma pecadora sem nome, uma apóstola, porque foi através das notícias dela que todos reconheceram em Jesus o Salvador do mundo. Aquela mulher acordou naquele dia sendo mais uma vez segregada, uma repudiada, que não tinha o direito de amar em público, que provavelmente recebia ofensas o tempo todo por ser quem ela era, que tinha que buscar água fora de horário, que não tinha amigas, que não tinha com quem se relacionar, que não era bem aceita na sinagoga. Depois de passar uma tarde com Jesus, ela tem a vida transformada e passa de uma pecadora segregada a uma apóstola. Pena que por causa do apagamento histórico e de toda uma cultura machista, não temos nenhum nome dessa mulher maravilhosa. Uma pecadora samaritana sem nome, a primeira apóstola de Jesus. E aí, o que você achou desse vídeo, desse conteúdo? Gostou? Então faz o que todo mundo tem que fazer no YouTube quando gosta, maluco. Se inscreve, curte, comenta, compartilha, pega link, faz alguma coisa. Conheça também a nossa igreja, a Igreja da Garagem. Aqui no nosso site você vai ter acesso à primeira igreja online do Brasil. Me siga no Instagram para conteúdos diários. Quer dar uma força para mim e ainda ser colocado num grupo de WhatsApp comigo e material exclusivo? Chega aqui no meu Apoia-se e conheça a Escola Brasileira de Teologia, a escola a qual eu dou aula. Então é isso, semana que vem tem mais vídeos se Deus quiser. Valeu? Tamo junto!